Mateus 11, 25 a 30. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando estamos perante um texto como este, na Bíblia, podemos entender melhor esse texto fazendo perguntas ao texto. Uma pergunta é: por que é que Jesus louvou o Pai? Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra. Por que é que Jesus louvou o Pai por ele ocultar estas coisas aos sábios e entendidos e as revelar aos pequeninos? Que cansaço e que opressão é esta que só Jesus pode aliviar? Por isso ele disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Como é que há descanso quando Jesus propõe um jugo? Quando Jesus propõe um fardo a quem está cansado e oprimido? Então, por que é que Jesus louvou o Pai? Por ele ocultar estas coisas aos sábios entendidos e as revelar aos pequeninos. Uma outra pergunta que podemos fazer é: que coisas são estas? E uma resposta pode estar nos versos anteriores, onde Jesus começou a lançar em rosto às cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios o não se haverem arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito se teriam arrependido com saco e cinza. Por isso vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, te ergues até aos céus, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operam, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Que coisas são estas? Isto que Jesus falou anteriormente, que tem a ver com arrependimento, tem a ver com juízo, mas também estas coisas têm a ver com aquilo que Jesus diz a seguir: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Todas as coisas, estas coisas, me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mas ainda outra pergunta podemos fazer: quem são os sábios e entendidos? Podemos dizer que são aqueles que acham que entendem. Entendem como Deus é, entendem o que Deus quer, que acham que veem, mas estão cegos. Como Jesus diz em João 9, 40 e 41, aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isto disseram: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Os sábios e entendidos são aqueles que acham que, porque tiveram algum entendimento, Deus se revelou a eles um dia, já sabem tudo, e podem até mandar em Deus, como fez Pedro. Pedro, tomando Jesus à parte, começou a repreender Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Os sábios entendidos podem ser também aqueles que se acham melhores do que os outros, e por isso querem ensinar aos outros como fazer. Como mesmo Pedro disse antes de Jesus ir à cruz. Pedro respondeu e disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Pedro achava-se sábio e entendido aqui, e por isso teve que passar por a situação que passou de negar Jesus 3 vezes, para entender que ele não era sábio e entendido. Mais tarde, Pedro escreve na sua primeira carta de Pedro, no verso 5, versículo 6, para nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. Ele aprendeu que não era sábio e entendido. Mas quem são então os pequeninos? Os pequeninos são os que não entendem tudo, mas aceitam o que Deus diz. Aceitam quem Ele é, mesmo que pareça estranho. Dependem inteiramente do Senhor. São como crianças de colo. São aqueles que não veem,
Se o Senhor não abrir os olhos do seu entendimento, se Deus não fizer luz no seu interior, no seu espírito, não veem absolutamente nada, são cegos. São os que aceitam sem qualquer problema que Jesus é aquele que tem domínio sobre todas as coisas, que revela ao Pai a quem Ele quiser revelar. O critério é Ele que o define. Ele é soberano, Ele é Senhor e ao mesmo tempo Ele é manso e humilde de coração. Os pequeninos são aqueles que creem em Jesus, que é plenamente Deus e plenamente homem. Que cansaço, que opressão é esta, que só Jesus pode dar alívio. É o cansaço e a opressão da alma, porque Jesus diz: encontrareis descanso para as vossas almas. É o cansaço e a opressão provocada pelos sábios entendidos, que porque acham que sabem e entendem Deus e como Deus é e o que Deus quer, e como Deus quer as coisas, impõem fardos aos outros. São os fariseus no tempo de Jesus. E Jesus diz sobre eles: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Israel encontrava-se nesta situação. As pessoas estavam cansadas e oprimidas por um grupo de líderes que achavam que eram elas, as pessoas, o povo, os responsáveis por Deus não estar a fazer o que eles queriam e achavam que Deus tinha que fazer. Mas este cansaço, esta opressão, é também o cansaço provocado pela tentativa constante da satisfação em nós mesmos, de conseguirmos, de tentarmos satisfazer-nos em tantas coisas menos em Deus, e não reconhecermos quem realmente somos sem Deus. Sem Ele, sem a sua presença, somos miseráveis criaturas. E como é que há descanso quando Jesus propõe a quem está cansado e oprimido um jugo e um fardo? E a resposta está no texto, porque o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. Isto porque Ele mesmo, manso e humilde de coração, deu a vida por nós. Nós que nunca poderíamos carregar um fardo assim tão pesado como Ele carregou, sendo perfeito em tudo. Ele foi o único ser humano que nunca falhou. Por isso pôde morrer em nossa substituição. E agora nele estamos plenamente justificados diante do Pai. Porque Ele é manso e humilde de coração. Ele dá a vida, ainda hoje por nós, intercedendo por nós. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25 está a falar do Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote. Jesus pode colocar sobre nós um jugo que é suave e um fardo que é leve, porque Ele é manso e humilde de coração, porque Ele dará a vida por nós por toda a eternidade, transformando-nos cada dia mais e mais à sua imagem e dando-nos um corpo semelhante ao que Ele agora tem. E quando temos essa esperança dada por Ele, qualquer coisa aqui que façamos ou tenhamos que sofrer não pesa nada comparado com a glória que nos está reservada. É um fardo que é leve. Sermos sábios e entendidos é achar que somos nós que podemos, de alguma forma, controlar Deus e determinar o que Deus faz ou deixa de fazer. Uma vida vivida na tentativa de fazer o que é certo, sem sermos ajudados, sem sermos transformados no interior, sem Ele estar em nós, sem irmos a Ele, só nos trará cansaço e opressão. Quão bom é sermos pequeninos, isto é, contemplarmos a beleza do nosso Pai, do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador e lançarmos-nos sempre nos seus braços, confiando que Ele tem o domínio de todas as coisas. E tudo o que Ele faz é certo. E com certeza tudo fará por nós, todos os dias. Nós podemos fazer uma pergunta a nós mesmos: o que é que eu posso fazer por mim mesmo? Mas essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é: o que é que Deus fez, quer e pode fazer por nós?